Fala galera, beleza? Eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema e eu vim aqui nesse vídeo comemorativo porque quebramos a primeira barreira do canal. No caso, aquela reação após o Superman do James Gunn fez o canal ter um pump, porque eu acredito que as pessoas estão buscando opiniões contrárias porque não acreditam no que estão vendo dos seus influenciadores de estimação passando pano para algo que visivelmente é questionável. Toda unanimidade é burra, então eu agradeço ao pessoal que veio para me xingar, o que divulgou o vídeo. Eu só divulguei aquele vídeo na minha própria rede privada e por alguma forma ele teve acesso. 1000 visualizações e o canal quebrou a primeira barreira dos 100 seguidores, 100 inscritos. 110, agora 113. Então, muito obrigado a vocês, a raiva une. Então, vou fazer o juramento dos lanternas vermelhas depois, não sei. Mas isso aqui é pra vocês, tá? Vamos brindar. Eita porra. Um vídeo mais do que merecido com esse shot. Slava. Porque vamos falar nesse vídeo comemorativo a respeito do cinema de um grande homem. Esse homem é Clint Eastwood. E o que eu considero, até traçando paralelo com o produto que a gente viu quinta-feira, né? Considero o melhor filme do ano passado. Jurado número 2. Eu até fiquei com medo de perder a janela desse filme, mas por uma bobagem da gestão atual da Warner, que é um cara que eu até entendo, que é o David Zaslav, que precisou segurar muitos custos, e cortar aqui e acolá, lidar com essa contrarresposta cultural que o Ocidente deu ao que a indústria tentava vender, que claramente não tinha reflexo fora das redes sociais. Fatos são fatos. E ainda assim ele tomou a decisão infeliz de lançar esse filme de um diretor de 94 anos direto no streaming. Uma decisão burra, uma decisão que reflete, talvez nem seja tão culpa dele quanto seja culpa nossa, os tempos de agora, porque com exceção de um crítico, que eu tenho muito carinho, que é o Dario Nogari, até falei isso pessoalmente para ele quando ele esteve aqui no Rio, a crítica não vê, principalmente no Brasil, o valor que o Clint Eastwood tem na formação do brasileiro com o cinema. E quando eu falo brasileiro, eu não falo brasileiro cinéfilo, eu falo o afegão médio. Eu falo do peão, meu pai, o pai de muitos amigos, muitos dos meus amigos, gente pobre, gente que nasceu na periferia do Rio, vou citar só o Rio, e que por alguma razão encontram no mito desse homem, na mítica do que ele protagonizou e depois no que ele dirigiu, um refinamento da comunicação do homem urbano. Eu amo o cinema do Clint Eastwood, ainda mais como diretor, e eu venero, sempre vou ver no cinema, e é uma vergonha que a gente veja pataquadas igual essas que a gente viu saindo pela Warner, que talvez tenha sido o maior estúdio dos grandes. Eu entendo que é blockbuster, mas ainda assim é muito baixo. E ver o que é provavelmente o seu maior diretor vivo ter um filme de 30 milhões lançado direto no streaming. Um filme que facilmente se pagaria porque ele tem um público cativo, e o pouco que esse filme foi exibido no cinema, ele foi muito bem avaliado, foi bem procurado, foi bem recebido nas exibições de festivais. É uma vergonha a época que a gente vive. Talvez seja o fim do cinema por um tempo, né? Às vezes a coisa tem que ruir para algo reerguer. E o que eu sou grato a Clint Eastwood? A análise do Homem Imperfeito dele chegou no que é talvez um melhor filme do que poderia ser o Crepúsculo da vida dele, vamos dizer assim, porque ele tem 94 anos, vamos ser honestos. E ele entrega esse filme com um viço que não tem em muito diretor atual badalado.
entregando filmes que são até mais necessariamente intensos. Jurado número 2 narra a trama de um homem que é chamado para depor no júri, logo o título, um adicto, ex-alcoólatra, não existe ex-alcoólatra, mas um alcoólatra reformado, interpretado pelo grande Nicholas Hoult, ou é Hoult que se fala, é Hoult, né, que não tem. E ele encontra ali a possibilidade da própria culpa no crime que eles estão julgando. Permeado de incerteza, ele é condenado pelos seus próprios valores a buscar a verdade através daquilo ali, enquanto ele enfrenta o dilema de que ele tem um filho a caminho, ou 2 até, 2 filhos, acredito. Agora eu tô um pouco perdido, desculpa, gente, é uma semana intensa, fim de semestre. E ele encontra um dilema moral, porque o namorado da menina que foi atropelada já é, em tese, um criminoso, que vai pegar uma pena capital ou uma prisão perpétua. E ele não cansa de ver motivos para buscar a verdade daquilo ali, por mais em que ele saiba que o conflito daquilo com seus deveres como homem são maiores. Essa discussão é importante porque, senhores, esse filme é perfeitamente universal. Eu vi gente defendendo que a direção era arroz com feijão. Arroz com feijão é a sua mãe. O filme é comunicável. Ser universal é uma característica dos grandes. Hitchcock foi universal. A gente tem no nosso maior cineasta, cujo nome eu não vou falar, uma figura que falava de Alfred Hitchcock como cinema imperialista, blockbuster, para divertir famílias. Eu tô gravando essa porra. Tá gravando. Desculpa, paranoia. E ele mesmo não é lembrado, porque do alto da sua empáfia, ele só comunica aos acadêmicos, enquanto Hitchcock levou famílias ao cinema. Com a sua classe e a sua propriedade, ele é lembrado até hoje. Aqui no meu canto, botei isso aqui só em homenagem, óbvio que isso fica na parede, mas eu tenho uma ala reservada por diretores. Aqui tem Hitchcock, aqui tem a filmografia completa: Chaplin, Kubrick, David Lynch, Sergio Leone, Scorsese ali em cima, Sidney Lumet e Clint Eastwood como diretor. Daqui para cá é tudo que eu consegui dele, pretendo conseguir mais. Eu ainda dou valor à mídia física. Mas o ponto é, nós tivemos o melhor filme do ano passado entregue no streaming. Não é um filme divertido, porém é um filme rico. Um filme nutritivo e um filme muito ousado. Porque sabe o que é ousadia? Ousadia é você ver um cineasta com 2 Oscars, com uma carreira plana e já consolidada, com uma memória popular e um público cativo, que não tem nada para provar para ninguém. A fase dele vinda de Amula para cá, eu acho muito boa. Ô gatos, não parem de me sabotar, meninas. Mas você vê alguém que já tem tudo confirmado, pagando tributo aos grandes. O dilema que o personagem desse filme enfrenta é o Clint Eastwood erguendo, ou melhor, levantando o chapéu enquanto dobra o joelho, para Alfred Hitchcock e Sidney Lumet. Esse filme tem a perspectiva do homem amargurado não, atormentado pela sua culpa, em que Hitchcock já trabalhou muitas vezes em O Homem Errado, em Um Homem que Sabia Demais, até Um Corpo que Cai, além do homem sendo confrontado com a máquina, a instituição e as consequências das suas próprias ações, que uma hora vão voltar e encará-lo de frente. Isso é a filmografia de Sidney Lumet. Eu lembro que quando o Clint ganhou o Oscar por Menina de Ouro, ele fala, bom, Lumet está aí,
Então eu sou só um garoto. Lumet tinha ganhado um honorário, prêmio vergonhoso para um dos maiores cineastas da história, no ano que ele ganhou por Menina de Ouro, como diretor. E aqui você vê o personagem do Nicholas Hoult interpretando o americano imperfeito, a figura que o Clint já deu o seu próprio corpo para fazer, mas em que ele extraiu o melhor de muitos atores, como Sean Penn, Kevin Costner, respectivamente, sobre Meninos e Lobos e Um Mundo Perfeito. Morgan Freeman, Menina de Ouro, na coadjuvância, mas ainda assim. Bradley Cooper em Sniper Americano, ele mesmo em Cry Macho, Os Imperdoáveis, Um Mundo Perfeito, não, o Mundo Perfeito também, ele está no filme, Crime Verdadeiro, Menina de Ouro, que é aquela figura que é a mais real que existe. Todas as nossas esferas da sociedade só existem porque o homem imperfeito está levantando de manhã, fazendo o seu dar certo para encontrar algo que vale a pena no final do dia dentro de sua casa. Eu invejo quem achou esse equilíbrio na vida, mas ninguém trabalhou melhor a filosofia dessa figura, do pathos dessa figura, do que Clint Eastwood. O personagem tem o seu confronto com a sua própria consciência, ao passo que ele tem a Toni Collette, baita atriz maravilhosa nesse momento, tendo a sua ascese como advogada de acusação, promotora pública, esse é o termo. E citando o Lumet de novo, o filme também bebe de 12 Homens e uma Sentença, como de vários outros filmes do Lumet que ele tem que lidar com aquele embate das suas intenções. Mas mais respectivamente o filme de tribunal. Qual é o melhor filme de tribunal? 12 Homens e uma Sentença, provavelmente. Fica a dica para todo mundo. E ela, como uma promotora pública, provavelmente uma mulher democrata, ela vê ali a sua chance de ascese, nesse caso certo, porque o namorado da menina que já a agredia era um traficante, membro de gangue, um sujeito, claramente um criminoso, alguém cuja a sociedade só teria a ganhar com a subtração dele da sociedade. E ela encontra ali o dilema da vaidade, de como nós, enquanto intelectuais, enquanto indivíduos de opinião, quanto mais nós nos intelectualizamos, nós ficamos vulneráveis à capacidade de nos enredar pelo que a gente acredita que é verdade. Ela é tão certa da sua visão sobre aquele caso, em que ela dá diversos pontos ali, em que ela abre brechas e favorece opiniões de testemunhas que são frágeis, mas que na composição dela confirmam o seu lugar de fala, algo que o Clint já percebeu que é presente no nosso zeitgeist. O lugar de fala cega a opinião do indivíduo. Entenda uma coisa, não existe lugar de fala contra fatos, não existe lugar de fala contra a realidade. Existe sim uma problematização, você tem todo o direito de tê-la, de fazê-la, mas não espere que alguém que vê a consequência busque a condescendência da sua equação. Entendeu? O cidadão médio, o afegão médio, que é quem o Clint trabalha, confronta o resultado. A figura como a da Toni Collette, ela busca a equação. Talvez esse seja o grande mal dos nossos teóricos. Eles se afastaram do mundo real. O mundo real é das pessoas pequenas. O mundo pertence às pessoas pequenas. E talvez seja por isso que, em muitos casos, um diretor que tenha sido atacado por ser ou por se enquadrar no espectro da direita, eu não acredito mais em esquerda e direita, tenha a sua carreira até de certa forma tenha sofrido uma tentativa de sabotagem
porque declarou voto em político X ou Y. Eu tenho quase certeza que na idade que o Clint está, se ele tivesse um pouco mais de fôlego e um pouco menos de vontade de filmar, ele teria declarado voto ao diabo para mandar essa galera se fuder. Perdão, é uma palavra, mas é real. Pautar arte é uma merda, senhores. E aqui eu vejo, no que foi para mim o melhor filme do ano passado, uma interpretação excelente do Nicholas Hoult, do seu Lex aí, ó. Ele tem a difícil escolha de se render à verdade ou através de um possível perjúrio ou até de uma possível imoralidade. Não vamos falar da legalidade, que legalidade já se perdeu. O americano mais honesto viola a Constituição conforme é conveniente. Tipo, sonegação de imposto, essas coisas assim. A gente não faz o certo só segundo o legal. E ele vê que, através daquela mentira, ele é muito mais útil à sua mulher, que espera seu filho, e a figuras que dependem dele. Goste ou não, o mundo é assim. Quem garante que as pessoas que você mais admira não violaram regras a 1000 para cumprir uma tarefa que favoreceu o bem de terceiros até inocentes? Às vezes o custo do bem, do amor ao próximo, é a sua consciência, a sua alma. Esse é o conceito de jurado número 2. Isso é o que a personagem da Toni Collette, no confronto com ele no final do filme, fica, como se fala, embasbacada com aquela possibilidade, e é o que nos leva a um final tão porrada. Eu não tenho outra palavra para aquele final. Porque, de novo, eu não gosto do conceito de final explicado. Porém, o que você está recebendo aqui é a minha interpretação. Você tem todo o direito de ter a sua. Eu nunca vou fazer um vídeo falando filme tal, final explicado. Acho isso um horror, um desserviço ao cinema e a quem gosta dele. Impede o ser humano de crescer. Mas, aquele final, que eu não vou descrever aqui, veja o filme, por favor, faça isso por você. Aquele final pode muito bem estar se passando só na cabeça dos dois. De um dos dois. Ou dos dois. Muitas vezes o cinema te apresentou algo que você tomou como literal, mas era só um estado de espírito, ilustrado na sua mente como imagem e som. Esse é o poder do cinema. Era isso que David Lynch falava, que o cinema era a arte perfeita, porque ela condensava todas as suas emoções, tiradas da música, da escrita, da atuação, da interpretação, da imagem, da fotografia, condensava isso tudo e te direcionava, make my day, em um único tipo de arte. Isso é o cinema. Aquilo ali pode ser tanto um final literal, que terminando em aberto já é uma porrada, ou pode ser um final em aberto ilustrando a condição de espírito daqueles dois personagens, sempre esperando, sabendo que merecem a consequência dos seus atos. Seja da possível culpa, porque o filme trata de algo que... o Galo já começou, afinal, é sinal que eu tenho que terminar. O filme trata de algo que é uma possível culpa, que provavelmente é ele. E ela com a possível culpa de levar aquilo adiante e causar mais danos a terceiros, às custas de um indivíduo que é claramente um criminoso, porém condenado pelo crime que não cometeu. A riqueza do cinema é esse filme, 10 anos atrás, seria um blockbuster. Como A Mula foi, o caso Richard Jewell, Sniper Americano, Gran Torino, que foi um sucesso, foi exibido para público grande. Clint Eastwood tem o seu pé no cinema comercial e no cinema que comunica a todos.
Vai ter quem fale que não é assim, e eu te garanto, isso é balela, isso é coisa de gente que está botando a política na frente dos seus interesses. Esse foi o melhor filme do ano passado, nós não o tivemos no cinema, nós não o tivemos como ele merecia e como nós, enquanto consumidores, merecemos. Ele merece ser descoberto e passado adiante. Eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima e muito obrigado de novo pelos 113 inscritos até o momento. Eu vou gravar mais vídeos sobre conteúdo de cultura geek ou nerd, chame como for, quadrinhos, não vou ver filmes. E eu vou falar um pouco mais daquela merda daquele filme, mas eu também vou trazer esse tipo de conteúdo adiante, porque é isso que vale a pena. Um abraço a todos e até a próxima.